Fala pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí, estão todos bem por aí? Espero que estejam todos bem por aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre correr descalço. Sabe quando você vai para praia aos finais de semana, vê aquela pessoa correndo descalça e fala, já faz aquela cara, né? Você fala, nossa, esse joelho vai doer amanhã. Hoje a gente vai falar sobre isso. Será que o joelho da pessoa vai doer mesmo? Será que a gente deveria incluir alguns treinos descalços? Se você é corredor? O que você acha? Vamos discutir isto e muito mais no vídeo de hoje. Não saiam daí, vai começar mais uma aula. É agora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem por aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre gera polêmica, mas que é muito importante discutir. Muita gente me pergunta isso e muita gente, as pessoas que me seguem nas redes sociais, se você ainda não me segue, tá aqui, meu Instagram, me segue lá, tem muita coisa legal. As pessoas que me seguem no Instagram sabem, eu faço sim alguns treinos de corrida descalço, tá? E muita gente me pergunta, Rodrigo, você corre sempre descalço? Eu deveria correr descalço? Você recomenda que eu corra descalço? E isso é uma coisa que sempre gera um pouquinho de discussão, polêmica, e a gente vai discutir, vai debater sobre isso aqui hoje de uma maneira saudável, é claro. Você não é obrigado a concordar com nada, mas eu vou expor aqui minha opinião. Se você discordar de alguma coisa, ou até mesmo concordar, deixa aqui o seu comentário, que é sempre muito válido. A gente cresce junto fazendo isso. Tá legal? Me conta como é a sua experiência aí de corrida, ou de caminhada, ou de treino de força. Tá? Se você fortalece o seu pé, isso é muito importante. Eu falo isso em todos os meus vídeos praticamente, a importância de você ficar descalço, de você fazer um bom trabalho de fortalecimento de pé, do seu arco plantar, tá legal? Muito bem. Vamos especificamente para o tema da aula, que é corrida descalço, ou corrida descalça. Vamos lá. Sabe quando você vai para a praia, no final de semana, ou de férias, e aí você vê aquela pessoa que passa correndo descalça, né? E já aconteceu muitas vezes comigo isso, eu pensava, nossa, essa pessoa está correndo descalça, nossa, o joelho dela vai gritar, vai reclamar, tenho certeza. Mas eu fui estudar sobre isso. E esse é um assunto que vem sendo discutido nos últimos tempos aí, porque a corrida minimalista, que se resume a você correr com tênis mais baixos, com menos amortecimento, ganhou destaque na mídia, né? Nas grandes revistas aí de corrida. Já tem alguns anos que as pessoas vêm falando sobre corrida minimalista, né? E os benefícios que isso pode te trazer. E é verdade. Pode sim te trazer muitos benefícios. Esse cara que está correndo descalço na praia, esta pessoa que está correndo descalça na praia, ela pode sim ter muitos benefícios com isso. Tá? Não é só malefícios. Muito provavelmente o joelho dessa pessoa nem vai doer, se ela souber fazer as devidas progressões. Então, vamos lá. Para a gente começar a desenvolver aqui um raciocínio e um debate legal. Quando a gente corre descalço, a gente tem uma pisada, uma aterrissagem
mais natural. Não quer dizer melhor ou pior, mas é uma aterrissagem mais natural, é uma desaceleração mais natural do que quando a gente faz isso correndo com tênis, tá? O tênis muda a nossa aterrissagem, a tração do pé no chão, a nossa passada, ela fica diferente quando estamos de tênis e quando estamos descalços. Tá legal? Aliás, eu já fiz um vídeo. Se você está pensando em comprar um tênis novo e você ainda não viu este vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui. Assiste que tá bem legal. Dicas para você na sua próxima compra de tênis aí, tá? Então, tem diferença sim em correr descalço e correr de tênis. E eu recomendo que você, de vez em quando, e começando aos poucos, inclua sim uma corridinha descalço nos seus treinos. Por quê? Porque dessa maneira você vai devolver para o seu pé a função que ele tem, que é desacelerar o movimento, tá? Que é desacelerar o movimento enquanto a gente corre. Lembra que a corrida é uma sequência de saltos? Então você está acelerando e desacelerando o movimento. E quem tem que fazer isso com extrema eficiência, primeiro, são seus pés. Tá? E o que a gente faz usando o tênis por muito tempo é tirando essa função dos pés. Tá? Então, o que eu quero dizer? Então, Rodrigo, você está querendo dizer que correr descalço é melhor do que correr de tênis? Não. Eu estou afirmando que correr descalço é diferente. As reações que o seu corpo tem, todas as suas articulações, seus músculos, as reações elas são diferentes do que quando você corre com tênis. Tá? Alguns estudos mostram que você correr descalço, dependendo do que você fizer, claro, né, tendo uma evolução gradativa, não vai te gerar menos lesões, mas provavelmente vai te gerar lesões diferentes, tá? Provavelmente joelho você não vai ter lesão, mas é mais provável que você tenha lesão no quadril, tá? Então, de novo, correr com tênis não vai te gerar lesão nos joelhos, mas é mais provável que você tenha. Correr descalço não vai te gerar lesão no quadril, mas é mais provável que você tenha. Tudo depende de quanto você faz de cada coisa. Por isso que vai ficar aqui a nossa dica de ouro, de novo. Vocês precisam se conhecer. Você tem que saber o que é um volume grande para você. Você tem que saber o que é uma intensidade grande para você. Não adianta você pegar uma planilha de treino ou o professor te passar um treino e você não saber se aquilo é muito para você, se aquilo é pouco, se no momento de vida que você está, às vezes muito trabalho, muito estresse com o trabalho, muito estresse. Tá com um filho pequeno em casa, tá dormindo pouco, e aí você pega às vezes um treino que não é legal para você, né? E aí entra o seu feeling, o seu autoconhecimento para chegar para o seu professor, para sua professora, enfim, seu personal ou a sua assessoria esportiva e falar, ó, essa semana aqui é semana de treino forte, para mim não vai rolar. Vai ser minha semana regenerativa. Tá? Pessoal, eu como ex-atleta de natação e agora como corredor, eu falo isso para todos os meus alunos, eu falo isso em quase todos os meus vídeos. Vocês precisam se conhecer melhor do que ninguém. Para tudo, para esporte, para alimentação, para tudo, para descanso, né? Quanto mais vocês se conhecerem, melhor. Menos problemas vocês vão ter em todas as áreas da sua vida. Isso é uma coisa bacana que o esporte ensina pra gente. Mas vamos voltar aqui aos pés, a corrida descalço. Então vamos lá. Você entendeu que correr descalço devolve para os seus pés
a capacidade de amortecer, de desacelerar o movimento, de acelerar o movimento, certo? E esse complexo pé-tornozelo é o melhor amortecedor que existe na natureza. Não vai ter tecnologia nunca que vai fazer um tênis com a tecnologia que tem o seu pé, o seu tornozelo, tá? Por isso, desenvolva. Eu sempre costumo brincar, um prédio nunca é construído de cima para baixo, pessoal. Quem me conhece sabe essa frase, eu falo bastante. Parece ridícula, mas o óbvio muitas vezes tem que ser dito. A sua base tem que ser muito forte. O seu pé tem que ser muito forte. O seu arco plantar tem que ser muito forte. Então o que eu recomendo para você? Se você decidiu colocar num treino regenerativo uma pequena distância descalço, primeira coisa que você tem que saber, aonde você vai fazer esse tipo de treino? Ah, vou correr num lugar que eu não conheço. Não. Não sei se tem caco de vidro, não sei se tem alguma coisa pontiaguda, que vai te machucar, que vai te prejudicar. E aí colocando na balança, não vai valer a pena você correr descalço. Você vai ter mais malefício do que benefício. Tá? Então, primeira coisa que você tem que pensar, segurança. Mais uma coisa que eu falo aqui em todos os vídeos. Você tem que correr num lugar seguro. Ah, eu tenho uma chácara, um sítio que tem um campinho de futebol, gramado. Lá eu sei que é seguro, eu consigo ficar descalço e dar uma corridinha descalço. Beleza. Começa fazendo 5 voltas num campinho, 3 voltas. Na semana seguinte, tenta fazer uma volta a mais. Tá? Tenta aos poucos, melhorar a força do seu pé. Tá? Não vai sair correndo 10 km descalço, porque isso vai te machucar, vai te lesionar. Tá legal? Essa é uma dica. Segurança. Procura um local seguro para você fazer isso. Muito bem. Rodrigo, eu só treino em cidade, asfalto, não tenho lugar para fazer isso. É assim, não tenho areia da praia, não tenho um gramado. Para mim, a única opção que eu tenho é asfalto ou concreto. Você tem algumas opções de Five Fingers, aquelas sapatilhas que vão te dar um pouco de segurança e uma melhor sensação de estar correndo quase descalço. Tá? O que é legal do Five Fingers? O Five Fingers vai proteger o seu pé um pouquinho, principalmente contra atrito. Se você vai correr em piso mais áspero, mesmo que seja pouquinho, se você não está acostumado, pode ser que forme uma bolha embaixo do seu pé. Ou às vezes você vai correr no asfalto, o asfalto está quente demais para correr descalço. Então essas sapatilhas, que parecem aquelas luvinhas de pé, elas podem te ajudar a fazer isso. Tá? E aí você começa de novo com distâncias curtas. E o que você chama de distâncias curtas? 500 metros, para começar às vezes. Tá? Faça só isso às vezes, não tem problema nenhum. Se essa é a sua ideia, de partir para uma corrida minimalista e desenvolver seu pé. Tá? Uma outra coisa que eu tenho que te falar. Se você usa um tênis com um drop mais alto, com um perfil mais alto, o que eu falo perfil? O que eu estou falando aqui? Se você não sabe o que é drop. Drop é a diferença de altura do calcanhar para frente do seu tênis. Tá? Se você usa um tênis que tem o drop muito alto, que é como se fosse o salto, né, do seu sapato, se você usa um tênis assim, lembra que quando você estiver correndo descalço, você vai estar fazendo justamente o oposto. Então, para vocês que usam tênis com um drop mais alto, com um perfil mais alto, ou seja, com a sola mais alta, eu recomendo que essa mudança seja ainda mais cautelosa e ainda mais gradativa, tá? Mais cuidadosa. E aí,
você vai ver que aos poucos você vai conseguir migrar para um tênis com um perfil um pouquinho mais baixo, com a sola um pouquinho mais baixa. Você vai conseguir migrar para tênis com o drop mais baixo, tá? O que eu falo drop baixo? 4 milímetros de diferença do calcanhar para frente do tênis. Isso é um drop baixo, tá? Então essas mudanças são positivas. Se você é sócio de algum clube, tem uma pista de atletismo, se você conseguir correr um pouquinho descalço, no final do treino, faça isso. Algumas voltinhas no campo, aí, grama sintética. Aqui em São Paulo tem alguns clubes ainda que tem pista de atletismo e no meio tem aquele campo, né? Se você é sócio de algum clube desses, tente fazer isso. No final do seu treino, dá umas voltinhas descalço. Pode ser até caminhando. A hora que você tira o tênis e põe o pé no chão, você fala, nossa, que sensação boa. Por quê? Porque o pé tem um monte de receptor, né? Quando a gente fica descalço, às vezes chega na praia, quando você pisa na areia, você fala, nossa, que delícia, né? É por isso. São os receptores do pé mandando essa resposta aí de estímulos para o corpo todo. Essa resposta sensorial. Tá? Agora, se você é corredor, você pode me perguntar, Rodrigo, a única forma de fortalecer meu pé e melhorar minha corrida, fortalecer o arco do meu pé, estimular o meu glúteo, porque correr descalço faz tudo isso. A única maneira de melhorar isso é correndo descalço? Eu vou te responder que não. Não é. E aqui a gente vai entrar em outro campo, que eu não vou falar muito sobre isso, porque eu já falei em outros vídeos, mas você pode fazer seus treinos de força descalço. Você pode treinar mobilidade, pode e deve treinar mobilidade descalço. Você pode saltar descalço, né? Treinar, acelerar e desacelerar descalço. Vai também fortalecer seu pé, vai também fazer com que você tenha ganhos na sua corrida. Essa é uma das maneiras de você fortalecer também o arco do pé. Então, se você já faz um bom trabalho de força, né, descalço, já é uma boa forma de fortalecer seu pé. Ah, então não preciso correr descalço? Não, não precisa. Agora, eu tenho que correr descalço? Eu preciso correr? Claro que ninguém é obrigado a nada, mas você vai ter bons ganhos se você incluir um pouquinho de treino descalço na sua rotina. Tomando cuidado, é claro, como eu falei aqui, nas dicas de segurança, nas dicas de quantidade. Mas se você respeitar tudo isso, você vai ter sim ótimos ganhos se você correr um pouquinho descalço, se você caminhar um pouquinho descalço. Tá? Então, de novo, mais um vídeo em que eu falo da importância de estar descalço, de fortalecer o seu pé, seu tornozelo, ter um arco do pé forte, tá? Lembra que tudo começa no seu pé. Quando você toca o chão, você está desencadeando o movimento para todas as articulações do corpo. Tá legal? Às vezes a gente tem uma dorzinha no pescoço porque a gente está pisando errado. Pois é. Engraçado isso, né? É como se tivesse tudo no mesmo corpo. Olha só que interessante. Pessoal, tô brincando aqui, mas é isso que acontece. Às vezes a gente pisa errado, reflete aqui, ó, na cervical, no pescoço. Né? Por quê? Porque a gente espera uma reação depois de uma ação. E mais uma vez, isso não é educação física, isso é física, não é? Quando a gente começa a ligar esses conceitos de física com o movimento, com o esporte, com a atividade física, a gente vai começando a entender melhor como as coisas funcionam e o porquê das coisas, né? Então é isso.
Então, voltando para aquele meu exemplo, aquela pessoa correndo descalça lá na praia, que eu mesmo já olhei muitas vezes e falei, nossa, essa pessoa vai ter dor no joelho. Talvez ela não tenha. Muito pelo contrário. Talvez essa pessoa seja a que menos tem dor no joelho. Olha só. Não é legal isso? Então, gente, o assunto da aula de hoje era esse. Você pode sim, com segurança, correr descalço, tomando os devidos cuidados. Você vai ter sim algumas vantagens se você tomar esses devidos cuidados e experimente, faça o teste, veja se você vai melhorar ou não. Uma coisa que eu não falei, Rodrigo, eu posso fazer isso na esteira? Posso correr descalço na esteira? Você já fez isso? Você faz isso? Eu às vezes faço isso por falta de opção, mas eu já vou avisando vocês, pessoal. Até pequenas distâncias na esteira vai causar bolha nos pés de vocês. Tá? Então, existe a possibilidade de você treinar um pouquinho, caminhada ou corrida descalço na esteira? Existe essa possibilidade, mas já saiba que os cuidados também têm que ser aí redobrados, porque o atrito do pé com a manta da esteira vai te causar uma bolha aí eu falo para você tomar cuidado. Se você sentir que está incomodando muito, interrompe o exercício, dá um descanso de alguns dias e aí você tenta mais para frente fazer isso. Tá? Existem pessoas, digamos, tribos de corredores que só correm descalços. Treinam sempre descalços. Todo treino é feito descalço. E aí tem gente que chama isso de corrida ancestral, porque remete aos nossos ancestrais. E tem gente que chama isso de corrida natural. Essas pessoas, elas aos poucos foram adquirindo essa capacidade de correr sem nenhum tipo de calçado, tá? Então eu não recomendo que você faça isso de novo. Não recomendo que você saia correndo descalço todos os dias. Se você está acostumado a correr 5, 8 quilômetros, não vai sair correndo essa distância descalço, tá? Mas eu te garanto que é uma experiência muito legal. A sua interação com o ambiente que você está, com o meio que você tiver, vai ser muito maior, tá? A resposta sináptica do seu cérebro, das sinapses, vai ser muito maior. Essa interação do pé descalço com o meio que a gente está, ela é muito rica para o nosso cérebro, tá? Para estímulos. Por isso que os grandes entendidos, os grandes estudiosos aí falam, né? Se você tem criança pequena em casa, se você tem um filho pequeno, um netinho, um sobrinho, uma sobrinha, deixem as crianças descalças, o máximo que você puder, tá? Porque realmente o ganho para o cérebro é muito grande. A interação visual que a gente tem de resposta cerebral quando a gente está descalço é enorme, muito grande. E com o tênis a gente acaba perdendo isso. E como a gente às vezes fica o dia inteiro com um calçado no pé, essa sensação vai diminuindo e esse estímulo vai ficando cada vez menor. Tá legal? Acho que eu falei tudo. Falei bastante. Se você tiver dúvida de como começar, se você tiver essa intenção, claro, não estou aqui para te obrigar a nada, mas se você tiver a intenção de correr descalço, de caminhar descalça, se essa for a sua intenção e você não sabe por onde começar, deixa aqui o seu comentário, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E se você tiver uma dúvida ou algum comentário sobre este assunto e qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários e eu vou tentar em breve fazer um vídeo para te ajudar e responder a sua questão. Tá legal? Espero que vocês estejam bem por aí. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça, por favor, de se inscrever. E se você gostar
do vídeo, compartilha com o maior número de pessoas possível se você acha que este assunto, este vídeo, pode ajudar alguém que você conhece. Tá legal? Fiquem bem por aí, treinem bem, treinem com segurança. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.